Olá, olá, amigo internauta ligado no Terceiro Tempo, no nosso portal Terceiro Tempo, nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, enfim. Estamos começando mais uma live do Terceiro Tempo, hoje com muito assunto para debater com vocês. A rodada foi quentíssima, amigo internauta. Pois é. Eu sou Thiago Tufano Silva e hoje terei aqui as companhias de Marcos Júnior Micheletti e de Lucas Reis. Começo cumprimentando você, Marcão, tudo bem? Bom dia, Tufano. Bom dia, Luquinhas. Tudo certo? Estava aqui meio confuso com o meu celular, porque eu estava tentando para ver as respostas aqui, aí ligou o áudio, deve ter entrado junto, enfim, mas tá Sim, tudo sim, certo. deu um delayzinho, mas tudo bem. Mas é isso aí, vamos falar de Corinthians e Flamengo, hein? Bastante hoje, né, Tufano? Lucas, acho que não tem muito para onde fugir, né? Apesar de que o Palmeiras também não foi muito bem ontem, mas não tem um assunto mais quente no momento que esse Corinthians e Flamengo de ontem. Bom dia para você também, boa tarde, não sei se você já almoçou. Como fica gravado tudo isso, Tufano, a gente nunca sabe se é bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Mas nesse momento acho que é boa tarde, mesmo não tendo almoçado. Enfim, um abraço para você e pro Marcão. Acho que foi o jogo da rodada, né, Thiago? Não sei se tecnicamente foi o jogo da rodada, mas foi um bom jogo, assim, foi um jogo divertido de assistir e o resultado mais impactante. Acho que não tem como fugir de Corinthians e Flamengo, não. Foi divertido para assistir, Lucas? Então você não é corintiano, né, cara? Eu não sou, mas foi divertido para assistir, vocês não acharam? Foi movimentado, né? Teve muito Sim. gol, teve muito lance de quase gol do Corinthians, por exemplo. O Corinthians chegou bastante, algo que não acontecia há muito tempo. Mas então, Marcão, começando aqui a falar sobre essa goleada do Flamengo para cima do Corinthians, essa foi a pior derrota do Corinthians em sua arena. Se tivesse perdido por 4, já teria sido a maior. Mas o Flamengo, ainda assim, foi lá e fez 5. O que você achou? Foi mais demérito do Corinthians ou foi mais mérito do Flamengo, Marcão? Eu acho que um pouco das duas coisas, né, Tufano? Não sei se os amigos que estão acompanhando hoje a live lembram do que eu falei, mas eu comentei assim, né, que o Corinthians não podia jogar lá atrás contra um time agressivo como o Flamengo, né? Eu falava que o Corinthians devia adiantar um pouquinho ali de marcação, mas ter cautela. Agora, o que o Mancini fez no segundo tempo foi suicídio. Aliás, eu quero de público aqui deixar uns parabéns a Thiago Tufano Silva, porque você teve uma coluna perfeita falando disso daí, comparando ali o Mancini fez com o que o Muricy fez, né, na final do Mundial contra o Barcelona, né? Tentar jogar de igual para igual contra uma equipe muito superior, né? Eu acho que, na verdade, aquela vitória na Bamba contra o Atlético Paranaense acabou sendo muito prejudicial do ponto de vista de confiança, né, do Mancini em relação a enfrentar o Flamengo, indiscutivelmente. Então, mérito do Flamengo é lógico, o Flamengo joga muito fácil, né? Joga como quer, do jeito que quer. Depois do quinto gol, depois que o Diego fez o gol, teve uma sequência, né? O Corinthians foi dar saída e perdeu a bola. Não sei se o pessoal talvez. Quem não viu, dá uma olhadinha na sequência. Teve uma troca de passes ali do Flamengo, né? Aquela coisa de botar na roda, entre aspas, né? Que o pessoal fala, que parecia jogo de adulto contra criança. Né? Foram uns dois minutos assim de troca de bola, sabe, matando no peito, tipo futevôlei, assim, né? Dando passe pro outro. Muito fácil. Claro, tudo bem, o Corinthians já estava desmoralizado e tal. Mas aquilo dá aquilo é um termômetro claro da diferença técnica das duas equipes. Né? E também falar um pouquinho da decisão do Mancini em não ter colocado o Walter para jogar. Eu não vou dizer aqui que o Cássio tenha tido. O Corinthians perdeu de 5-1 por causa do Cássio, obviamente, né? Mas eu acho que seria muito mais justo para preservar o Cássio, né? Porque tomar 5 gols num jogo é muito complicado, mesmo ele tendo consciência de que não teve grandes falhas na partida. Mas indiscutivelmente era o jogo para o Walter fazer, né? Dar um tempo, dar uma poupada no Cássio também, tem esse aspecto, né? Perfeito, Marcão. Já que você me deu essa colher de chá de falar da minha coluna, né? Para quem ficou curioso, ela está em destaque no portal Terceiro Tempo. Eu comparo a atitude do Mancini com o que o Muricy fez ali naquela final do Mundial contra o Barcelona, né? O Muricy pensou que pudesse enfrentar de igual para igual o Barcelona, tomou 4 na cabeça. O Mancini acreditou que pudesse enfrentar de igual para igual o Flamengo ontem, tomou 5 na cabeça. Indo um pouquinho além, o Felipão também acreditou no começo do jogo contra a Alemanha que pudesse enfrentar a Alemanha de igual para igual, tomou 7. É assim, né? Camisa não ganha jogo.
os jogadores que ganham ali 90 minutos, são 11 contra 11. Enfim, para um time que está buscando uma reformulação, se reestruturar, tinha que ter se fechado, né, Lucas? Thiago, o seu texto foi perfeito, porque esse para mim foi o grande problema do Corinthians. Junto com uma questão física, porque a sensação que eu fiquei foi de que, isso não é uma informação, tá? Foi sensação mesmo, de que o Corinthians morreu no segundo tempo, de que o Corinthians fisicamente está abaixo dos demais. Agora, você está numa fase de crise muito turbulenta, o seu time está sem confiança, as coisas não estão funcionando, porque venceu o Atlético Paranaense, mas foi a vitória naquele contexto, com o Walter fazendo pelo menos 3 defesas de altíssimo nível e com o Kaiser perdendo gol cara a cara com o Walter, enfim. Então as coisas não estão dando certo ainda. O Corinthians ainda não recuperou o caminho das vitórias, não recuperou a confiança. Aí você encara o melhor elenco do Brasil, um time que está brigando pelo título e que está voltando a jogar um excelente futebol, e você coloca o time para cima, você vai de peito aberto, eu acho até incoerente com aquilo que o Mancini propôs. Porque quando o Mancini chega no Corinthians, a entrevista dele vai na linha de: nós vamos resgatar o estilo do Corinthians, o Corinthians voltará a jogar como Corinthians. O que eu entendo como jogar como Corinthians? Que ele fala voltar a jogar como o futebol que o Corinthians jogou para ganhar tudo recentemente. Para mim, jogar desse modo significa time fechado, marcação muito forte, em alguns momentos mais alto, em alguns momentos mais baixo, mas marcação muito forte, fechadinho, esperando a oportunidade de contra-atacar. E assim vai. É o básico, né? Quando você está com um time sem muita confiança. Ele fez o oposto ontem, né? Ontem o Corinthians jogou para cima do Flamengo. O Corinthians encarou o Flamengo. Se fosse uma luta de boxe, nós diríamos que o Corinthians foi para trocação franca com o Flamengo. E aí pesa o lado individual, né? O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. O Corinthians tem um elenco razoável para bom, com muita boa vontade, mas cheio de problemas, de desfalques, enfim. No final das contas, você pode olhar e falar assim: pô, mas o Corinthians teve bons momentos no jogo. O Hugo fez 3, 4 defesas de altíssimo nível, teve muito trabalho, teve gol anulado pelo VAR, é verdade. Só que do outro lado o Flamengo fez 5. E um gol anulado pelo VAR, que seria o gol do Pedro. Então fica muito difícil de você justificar a estratégia do Mancini no jogo de ontem. Perfeito, Lucas. Nós já temos aqui algumas interações dos nossos internautas. O Arthur Oliveira: boa tarde, senhores. Divertido para quem não torce por esse time preguiçoso, Arthur? O Arthur dormiu com a cabeça inchada nessa noite. Vamos lá. Ivan, boa tarde. Começou a live que a gente gosta. Boa tarde, Ivan. Tudo bem com você? O Josmar Silva: Corinthians rumo à Série B. Técnico não é o problema. Isso aí também dá discussão, hein, Josmar? O Ivan, mais uma mensagem do Ivan aqui. Sendo palmeirense, puxa vida, tô bem triste que o Corinthians tomou uma sabugada com areia. Erasmo Xavier da Costa: o que esperar do Corinthians? O que está vendo? Quem responde isso, Erasmo? Quem responde? Adriano Prudente: time ridículo esse do Corinthians. O Jefferson Aparecido de Oliveira: boa tarde, aqui é Jefferson Oliveira de Rio Claro. Olha aí, Marcos, conhece Rio Claro? Claro, cidade do meu saudoso pai. Olha aí, pois é, o Marcos tem raízes em Rio Claro. Ano que vem o Corinthians vai folgar na terça-feira, de terça-feira a domingo, pois tenho certeza que vai jogar só na segundona. Aí já está provocando. Diego Pedrosa também marcando presença. Cle Gaúcho, Manuel Som, o Márcio Urbano, o Arthur Oliveira mais uma vez, o Diego Pedrosa. Bom, então vamos aproveitar. Quem foi que mandou aqui rumo à Série B? Foi só para fazer justiça, foi o Josmar Silva. Corinthians rumo à Série B. Ô, Lucas, na quinta-feira a gente estava comentando a vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense e a gente já projetando que o Corinthians pudesse ali, com aquela vitória, conseguir pelo menos melhorar o seu psicológico para buscar uma reação e da Série B, escapar do Z4. Você acha que essa derrota coloca o Corinthians no mesmo patamar de antes? O que você acha? Eu acho que sim, o Corinthians deu um passinho à frente e voltou, né? Pelo menos para a mesma posição que estava antes. Não necessariamente pela derrota em si, né? Porque perder para o Flamengo é razoavelmente natural nesse momento. A questão é você perder de 5-1 na sua casa, a maior derrota do Corinthians na história da Neoquímica Arena, da forma como foi, o placar, o Cássio falhando, isso é complicado. Eu fiquei comovido com o depoimento do Cássio depois do jogo. O Cássio é um cara muito do bem. Quem já frequentou zona mistas do Corinthians vê que o Cássio é um cara que atende todo mundo muito bem, é um cara pra cima, é um cara legal mesmo.
E eu fiquei sensibilizado com o depoimento dele, de dizer, olha, estão querendo colocar toda a culpa em cima de mim, eu sei que eu não sou maior que o Corinthians, mas se eu começar a atrapalhar, tudo bem, eu procuro outro lugar para trabalhar. E é óbvio que o problema do Corinthians não é o Cássio, mas nós falávamos disso na semana passada, que talvez fosse o momento de dar uma sequência para o Walter, não exatamente por conta do Walter, mas para você preservar o Cássio, porque de repente ele volta e falha, e aí entra começa numa decadência absurda por falta de confiança. Aconteceu, né? A falha veio. Então, são muitos os problemas, né? São muitos os problemas do Corinthians. Então, quando o time entra numa fase como essa, ele fica patinando, né? Fica patinando. A tabela não ajuda. Você enfrentar o Furacão na Arena da Baixada, depois o Flamengo, é uma tabela complicada. Agora você vai pegar o Vasco, que é um concorrente direto, talvez seja um jogo um pouco mais equilibrado, mas a tabela não ajuda. E nesse momento, cara, tudo faz a diferença. Ainda mais para time grande que carrega um caminhão de pressão nas costas. Perfeito, Lucas. E o Alex Oliveira, Marcos, eu vou passar essa pergunta. Pergunta não, ele fez uma consideração e eu vou fazer uma pergunta para você. O Alex Oliveira, nosso internauta, ele diz aqui: boa tarde, senhores. O Corinthians tem a Fiel, e a Fiel é o maior espetáculo da Terra. Marcos, o Corinthians, obviamente, por causa da pandemia, jogou e tem jogado, como todo mundo, sem público ontem, né? Você acha que quanto que está pesando isso para o Corinthians? Quanto que a Fiel está fazendo falta nos jogos em casa? Eu acho que pesa bastante, sim, Fano. Eu acho que a pressão da torcida, sobretudo dentro da arena, da Neoquímica Arena, agora vamos nos acostumar a falar isso em Itaquera, ela faz muita falta, indiscutivelmente, como sempre fez. O Corinthians, a coisa lembrando de um nome de uma torcida organizada do Corinthians, a Camisa 12, né? O nome Camisa 12 vem dessa coisa de jogar junto com o time, né? A torcida muito vibrante, né? Não que as outras torcidas dos outros clubes não sejam vibrantes, não apoiem, né? O Inter também tem uma torcida chamada Camisa 12, né? Mas, indiscutivelmente, a presença do público, ela é muito importante para o Corinthians. Quem se lembra dos bastidores, quem tem as imagens, por exemplo, da final da Libertadores da América, né? Pacaembu, Corinthians e Boca, a imagem do público, aquela eletricidade que havia no ar, é um negócio impressionante, né? O que aconteceu em 77, nas 3 finais, nas 3 partidas decisivas contra a Ponte Preta, também demonstram muito bem o que é a presença o que é a força da torcida, né? Por exemplo, 77, se a gente for parar para pensar, time por time, no papel, a Ponte Preta tinha muito mais time que o Corinthians, né? Mas indiscutivelmente aquela força, aquela pujança da torcida no Morumbi nas 3 partidas, ela foi muito importante. Então eu acho que nesse momento, é o Alex, né, que está fazendo essa ponderação, né? Foi o Alex Oliveira. Alex Oliveira, nome de jogador, né? O Alex, eu concordo com você, realmente, por caso, todos os times, obviamente, jogarem em casa sem a torcida, você iguala um pouco, mas no caso do Corinthians, que está com essa deficiência técnica e tática, eu acho que piora ainda mais as coisas, né? E olha, um detalhe também, a gente tem falado do Cássio em relação à questão da defesa, mas o Gil, que era um jogador que quando, né, nesse regresso ao Corinthians, se apostava muito nele, bem, fazendo gol e tal, mas na parte defensiva ele está devendo muito, né? Então eu acho que é um aspecto aí também que o Mancini talvez tenha que dar uma olhada com um pouco mais de cuidado, né? Porque não adianta simplesmente você pensar em querer fazer gol, você tem que também tentar arrumar a tua defesa, né? Nessa questão não tem nem por quem trocar, né? O Corinthians está com uma deficiência aí, porque perdeu o Avelar, que já era o tapa-buraco, precisou trazer o Marlon do Cruzeiro, que ele já era o reserva do Cruzeiro, imagina o Cruzeiro na situação que está na Série B, e o Bruno Mendes estava suspenso, deve voltar agora na próxima partida, né? Mas é uma situação delicada. Vamos então, mais uma vez aqui, girar com os nossos amigos internautas, o Luiz Carlos de Oliveira Camilo. Não sou corintiano, mas acho ridículo essas críticas destrutivas que fazem sobre o Corinthians. É fácil criticar quando a sua cabeça não está a prêmio. Luiz, mas também vamos elogiar, como é que vai ser, né? O Yuri Rafael, Corinthians ainda tem um elenco razoável. Falta acertar na formação, né, professor? Yuri, é verdade, precisa de tempo para isso, né? Será que vai ter tempo para isso? Falta um turno, cara. Faltam 2 jogos agora no final do primeiro turno, Vasco e Inter, e um turno. Será que vai ter tempo para isso? O Caio Wagner, o único e exclusivo problema do Timão é a gestão catastrófica do Andrés e companhia, que refletem em campo, aumentando a dívida e contratando mal. Caio, muita gente concorda com essa sua afirmação. Diego Pedrosa, o Cássio, se sair, consegue um trampo na noite do terror do Hop Harry. Ô, Diego, que maldoso, hein? Que maldade.
Que maldoso. O Roberto de Assis aqui também com a gente. Pode trazer, um comentário longo, mas começa com: pode trazer Guardiola de técnico e Zidane de auxiliar, que enquanto não se desfizer desses acomodados... Ah, ele tá falando do Palmeiras. Enquanto não se desfizer desses acomodados, Lucas Lima, Mike, Veiga, né, não tem como mudar. Rapaz, o jogo de ontem contra o Fortaleza foi desanimador, hein? O Rogério, mesmo poupando alguns jogadores, levou ali o Fortaleza a uma vitória fácil, construída toda no primeiro tempo. Ô, Lucas, então vamos aproveitar que o Roberto trouxe o Palmeiras e Fortaleza aqui para o nosso debate. Após o jogo, todo mundo estava falando sobre o Rogério Ceni. Rogério Ceni na seleção, o Rogério Ceni deveria ir para o Palmeiras, o Rogério não fica devendo em nada para os técnicos estrangeiros. Você acha o Rogério pronto nesse ponto para já competir com esses técnicos que lideram, né? Hoje os técnicos que lideram o Campeonato Brasileiro, os 3 são estrangeiros. Você acha que ele está nesse mesmo nível? Sim, eu não sei se é exatamente no mesmo nível, mas o Rogério, os times do Rogério jogam de igual para igual com qualquer time, em termos de organização. O jogo de ontem, ele é muito marcante, porque ele é muito simbólico, porque ele exemplifica muitíssimo bem a diferença de intensidade entre o jogo do Fortaleza e o jogo do Palmeiras. São times jogando em rotações absolutamente distintas. O Fortaleza jogou muito bem, poderia ter vencido por mais o jogo contra o Palmeiras, com uma intensidade muito acima daquela que o Palmeiras entrega. E convenhamos, você pode falar de jogadores acomodados e pode reclamar do elenco e tudo mais, mas o Palmeiras tem uma questão que é treinamento. O Palmeiras é um time mal treinado, é um time de marcação frouxa, é um time de poucas alternativas quando tem a bola, é um time mal treinado. E do lado contrário, tem um Fortaleza voando fisicamente, voando em termos de intensidade, muito bem organizado, com muita variação dentro do jogo. O Rogério hoje, para mim, entre os brasileiros, ele está certamente entre os 3 melhores treinadores do país, para não dizer que ele pode ser o melhor. A gente pode pegar no momento atual, né? A gente pode pegar aqui o Cuca pelo trabalho do Santos, que é muito bom, o próprio Rogério, e aí a gente pode tentar discutir. Eu não vou colocar o Tite nessa lista, porque o Tite está na seleção brasileira, não está trabalhando no Campeonato Brasileiro, sabe? E aí a gente tem que pensar num terceiro nome, sabe? Guto Ferreira. Guto Ferreira, não sei se eu gosto muito. Enfim, teria que pensar no terceiro nome, sabe? Mas o Rogério hoje ele não deve nada para treinador nenhum. Eu acho o trabalho do Rogério fabuloso. Perfeito. Marcão, e pelo que andam noticiando os nossos amigos setoristas do Palmeiras, tem gente da diretoria lá no Equador para fechar com o espanhol Miguel Ángel Ramírez. Mais um time brasileiro apostando em estrangeiro, né? Já que a gente comentou aqui que os 3 primeiros colocados, hoje Inter, Flamengo e Atlético Mineiro, são comandados por estrangeiros, o Palmeiras entrando nessa onda. É um acerto, na sua opinião? Olha, Tufano, eu acho que é uma aposta meio que óbvia, né? O Palmeiras não tem muitas opções, né, entre os treinadores do mercado brasileiro aí, para tentar dar uma qualidade um pouquinho maior para o elenco, né? Então eu acho que... Opa, só uma buzina. Acontece. Então eu acho que o Ángel pode ser uma alternativa interessante, sobretudo pelo trabalho que ele vem fazendo, né, no Del Valle, não é isso? Independente Del Valle. No Independente Del Valle. A gente tem que considerar que é um treinador com experiência, né? Parece que ele não tem eu andei dando uma lida nos últimos dias sobre ele. Ele não é um técnico muito fácil de lidar, ele tem uma personalidade forte, né? Eu não sei como que ele conseguiria lidar, como que os jogadores, como seria a receptividade do elenco do Palmeiras a ele nesse momento. Mas eu acho que a diretoria do Palmeiras, olhando para a tabela, como você mencionou, né, com os 3 primeiros colocados sendo comandados por treinadores estrangeiros, eu acho que, de uma certa maneira, isso dá um pouco de motivação para a diretoria do Palmeiras buscar esse nome, e é um nome bom, né, indiscutivelmente. Porque a gente não deve simplesmente pensar, vamos, que nem o Santos foi atrás do Gesualdo, né? Nada contra, eu não conhecia. O Vasco acabou de contratar o português Pinto. Exatamente, né? Eu tenho tudo contra. Então, no caso do Gesualdo. No caso do Gesualdo. E a gente não sabe exatamente como é que vai ser o trabalho do técnico novo do Vasco, enfim, vamos aguardar para... Ele não estreou nesse final de semana, né, ainda, né?
Vai contra o Corinthians. Vai contra o Corinthians a estreia dele, foi o interino, né, que acabou fazendo. Mas eu acho que a opção do Palmeiras é meio que, não sei se vai rolar aí, não sei sinceramente como é que vai ser, o que ele vai trazer de auxiliares também, como é que é essa programação, né, não sei como é que o Palmeiras está aí para poder investir nisso, mas de qualquer maneira eu acho que é um nome legal, pelo trabalho que ele vem fazendo, né, no Del Valle, eu acho que é interessante. Perfeito. Agora, olha aqui, o Josmar Silva deu uma de Carlos Drummond de Andrade aqui, mandou um poema pra gente. Vamos ler. Almocei feijão tropeiro, gol do Everton Ribeiro. Fui passear no parquinho, gol do Vitinho. Comi uma maçã, gol do Natan. Os corintianos deram xerique, gol do Bruno Henrique. O Corinthians pediu arrego, gol do Diego. Gente, o pessoal tem uma criatividade, hein? Vamos lá, então, aqui o Jefferson Aparecido de Oliveira. Eu sou corintiano, mas se continuar com essa diretoria medíocre, o Corinthians com certeza vai jogar na Série Z. Não existe a Série Z, mas realmente a gente não sabe para onde que vai parar o Corinthians se continuar desse jeito, né? Mais uma vez, Luiz Carlos de Oliveira Camilo. O Wilmar Marques Souza, para começo de conversa, Carille nem deveria ter sido demitido. O Wilmar, olha, tinha uma pressão muito grande para demitir o Carille naquele momento, o ano não foi bom. Enfim. O trabalho era ruim, né, Thiago? Naquele momento o trabalho era ruim. Muito ruim, muito ruim. Essa terceira passagem, né? Porque o Carille teve uma primeira passagem não muito boa, aí voltou para a base, voltou a ser auxiliar, depois ele conseguiu em 2017 aquele ano fantástico, mas nessa terceira passagem ele realmente não brilhou. Bom, um comentário ilustre aqui de Aristeu Kodama, que anda sumido, hein? Kodama, hoje em dia eu só vejo aquela melancia Kodama no supermercado que você sumiu, hein, Aristeu? Ele dizendo aqui, o problema do Timão é fora de campo, péssima gestão, não há planejamento, não tem comando, desorganização total fora de campo. Trouxeram o Thiago Nunes para mudar a filosofia, mas não previram os gastos. Vendem zagueiro a preço de banana e são obrigados a buscar reforços descartados por outros clubes. Exatamente o que a gente estava debatendo aqui, Aristeu. E agora o Corinthians está... Se machucar o Gil, por exemplo, quem vai jogar? Vai jogar o Marlon e o Bruno Mendes? Vai ser complicado, hein? E o Gil já tem mais de 30 anos, certamente, eu não sei exatamente, mas por uma sequência de jogos pesada é complicado. Rodolfo Bueno também aqui com a gente, perguntando, vocês acham que os jogadores usam Rexona ou Axe? Bom, Rodolfo, sei lá, acho que eles compram tudo em free shop. Eu acho que os caras usam Avanço. Não, os caras compram tudo em free shop, é Calvin Klein, tudo marca de rico. É isso aí, o Wilmar, mais uma vez com a gente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, adequar o calendário do futebol brasileiro ao europeu, é para ontem. É isso aí. Marcão. Não sei se eu concordo, tá? Só para deixar o registro. Então comenta aí o que você achou desse comentário. Eu acho que calendário europeu não é a melhor coisa possível para o Brasil. Tem uma série de questões aí de férias e de cultura, enfim, mas isso é discussão para outro momento. Perfeito. Ficou faltando aqui o Eduardo Peluso. Cadê aquele sofredor? Não sei de que você está falando, mas hoje em dia tem muito sofredor por aqui, viu, meu amigo Eduardo? Enfim, Marcão, e pelo menos provisoriamente o campeonato tem um novo líder. O Internacional, que venceu o Vasco da Gama por 2-0 ontem no Beira-Rio, é o novo líder. Pode perder essa liderança, já que o Galo tem 2 jogos a menos. Hoje vai tirar um de diferença, que vai ser contra o Bahia. Você acha que o Inter chegou novamente, né? Porque o Inter já tinha sido líder do campeonato, para ficar, ou ainda não tem como voltar a ficar pé no Inter? Eu tenho batido naquela tecla, Tufano e Lucas e amigos da live nossa do Portal Terceiro Tempo, em relação ao Inter, que eu acho que tem um bom time, né? Quer dizer, não tem um elenco numeroso, e o Inter está na Libertadores, né? Ainda não está definitivamente classificado para a próxima fase, que eu acho que esse é um ponto vulnerável para o Inter em relação aos concorrentes diretos, né? O que me preocupa um pouquinho no Inter é que no começo do campeonato a defesa estava muito boa e depois ela deu uma caída, começou a tomar muitos gols, você vê, tomou 3 gols do Sport, tudo bem, ganhou de 5-3, né? Parece aqueles placares do Santos dos anos 60, né? 5-3, tomava 3, fazia 5, né? Mas isso não é muito legal, porque de repente, tudo bem, você está jogando ofensivamente, não é sempre que o Galhardo vai dar conta do recado, esse rapaz que chegou agora, o Abel, né? Abel Hernandes, né? Que ele chama, né? Abel Hernandes, isso. Muito bom finalizador, né? Um cara ali que está compondo bem, né? A linha de frente do Colorado.
Mas o Inter eu acho que o Inter vai estar ali sempre, né? Vai estar ali sempre em cima e tal. Vencer do Vasco era mais ou menos, entre aspas, obrigação, né? Pela diferença de campanhas que as duas equipes têm. Venceu ontem um gol do Edenilson, né? O primeiro gol do Edenilson, depois fez com o Thiago Galhardo de pênalti. Aliás, o Galhardo realmente surpreende, né? E confirmou aquela lei do ex também, porque ele jogou no Vasco, né? E ontem também acabou marcando contra o Vasco da Gama. Um jogador que faz gol de todo quanto é jeito. Tem feito gol de cabeça, de perna direita, de perna esquerda. Como ele é um meia de origem, né? Quase um meia atacante, um jogador. Eu gosto muito dessa característica de centroavante. Mais do que aquele finalizador. Às vezes é legal você ter um finalizador, sei lá, um Jardel da vida que fazia um monte de gol de cabeça, ter um Serginho Chulapa e tal. Mas esse jogador que tem mais a percepção de tabelar, de vir um pouquinho mais de trás, de colaborar ali com os outros caras de frente, eu acho que eu gosto particularmente bastante. Então o Inter, na minha opinião, vai estar ali sempre em cima, mas ele vai estar rivalizando com o Flamengo, que na minha opinião continua sendo o franco favorito para ganhar o campeonato, independente do jogo de ontem, tá? Não estou falando por causa disso. Ontem foi até atípico, vamos dizer assim, dentro do contexto em termos de goleada e tal. E o Atlético, que eu acho que é um time que deve que está um degrauzinho à frente em termos de elenco, elenco, né, na composição geral, e o Atlético a gente deve lembrar que não está disputando a Libertadores, e esse é um efeito muito interessante. E dá uma menção honrosa à diretoria do Internacional, que lançou aquela camisa rosa, né, que jogou ontem com a camisa rosa. A gente está no mês de outubro aí, que é o mês de prevenção ao câncer de mama. Então foi legal a atitude, eu acho muito legais essas atitudes. A Stock Car também costuma fazer algumas ações nesse sentido, né? Algumas equipes pintam os carros de rosa para fazer esse lembrete. Então você, homem que está nos acompanhando, as mulheres também estão nos acompanhando. Eu estou vendo que nós temos um público predominantemente masculino hoje. Então você tem mãe, você tem irmã, você tem namorada, esposa, etc., amiga. Alerte elas. Esse aqui é um ano de pandemia, muita gente tem deixado de ir a hospitais e aí a laboratórios para fazer exame, até com receio, né, de contaminação e tal, mas é muito importante essa prevenção. Então, parabéns à diretoria do Inter, e aliás, né, porque essa coisa, esse machismo todo, rosa e tal, né, legal jogar com uma camisa rosa para fazer esse lembrete, tá de parabéns à diretoria colorada também lembrando disso. Isso aí, Lucas. É o seguinte, primeiramente quero dizer que chegou aqui uma consideração do Diego Pedrosa. Tiagão, elogia o bigode do nosso amigo Lucas. Respeita o bigode grosso. Rapaz, né? Não tem, né? De Cafajeste, pô, bigode é isso aqui. Não tem. Eu não tenho. Eu não sou um cara privilegiado em termos de barba. Não sou, infelizmente. Ô, Lucas, mas não estou dizendo que você não que você não seja, mas se você fosse atleticano, depois do resultado de ontem, 5-1 pro Flamengo, né? Você estaria preocupado? Preocupado. O Flamengo é mais time que o Atlético. Acho que o Atlético tem mais treinador que o Flamengo. Mas time por time, o Flamengo é mais qualificado. E o Flamengo está encaixando. Essa é a questão, né? Não só pelo resultado, mas pelo desempenho. O Flamengo vem numa evolução clara. E outra coisa, o Flamengo fez uma sequência de jogar sábado, terça, quinta, domingo. É uma sequência alucinante. E venceu 3 desses 4 jogos. O Flamengo, nesse momento, é aquela história da Ferrari, do Schumacher com a Ferrari chegando no retrovisor dos adversários, sabe? Ele vai crescendo, e quem tá na frente que se cuide. Porque é um time de altíssimo nível e que exige que os seus adversários elevem o nível também. Ano passado, o Santos conseguiu acompanhar até certo momento. O Santos, inclusive, com o mesmo Sampaoli. Conseguiu acompanhar até certo momento. Chegou um ponto que não dava mais, que o nível que o Flamengo chegou foi uma coisa absurda. Tanto que o Flamengo fez uma pontuação histórica e o Santos, com pontuação de campeão, foi em segundo lugar. Vamos ver que se o Atlético vai ter esse fôlego. O Atlético, em relação ao Santos, tem mais elenco, tem mais opção. O Atlético gastou mais de 200 milhões de reais em contratações desde que o Sampaoli chegou. É muita coisa, são muitas peças e peças de qualidade. Acho que não vai ser suficiente, mas ainda assim é um investimento muito alto para ficar com um resultado mais ou menos. Então a exigência é que o Atlético, de fato, brigue pelo título e conquiste o título, mas vai ser difícil. Tá certo. O Marcos, o Lucas falou aí de Fórmula 1, pô, você não gosta, eu quero que você se defenda aí. Não, o que ele falou tá perfeito. Imagina, você ter o Schumacher no espelho retrovisor é jogo duro pra caramba, né? Não tem jeito.
Mas a gente deixa para falar de Fórmula 1 no final, tá bom? Vamos falar de automobilismo. Isso aí, geral. Vamos fazer mais um giro aqui com os nossos amigos internautas. Alex Oliveira, o Palmeiras quer esses gringos, sendo que a base do Palmeiras há anos ganha tudo. Esse Ramírez será mais um Borja. O Alex, ele é técnico. Ele pode ser o novo Gareca, não sei, mas esse rapaz que o Palmeiras quer trazer agora, ele é técnico. Miguel Ángel Ramírez. Vamos lá, o Rodolfo Bueno. Lucas, seu cabelo é de verdade. É de verdade. Aqui, ó. Eu não posso falar de cabelo, Rodolfo, desculpa aí. Mas tá crescendo, Thiagão, tá crescendo. Acho que tá voltando. Acho que tá voltando. Tá com uma força. Isso aí. O Arthur Oliveira, o que está acontecendo com o Timão já era para ter acontecido desde 2015. Felizmente conseguimos mascarar todas essas nossas falhas com títulos. Realmente, né, Marcos? O Corinthians, mesmo aos trancos e barrancos dessa década, o Corinthians foi do futebol brasileiro, foi o clube mais vitorioso. O Corinthians ganhou uma Libertadores, um Mundial, ganhou 3 brasileiros. Enfim, por mais que... E sempre com pessoas ligadas ao Andrés no comando, né? Por mais que agora a gente veja essa bomba estourando, o Corinthians foi muito vitorioso nesses últimos anos. O retrospecto é espetacular, né? Só que uma hora chega a conta para pagar, né? E a conta chegou, né? E a conta do estádio. Eu acho que isso foi importante aí nesse momento atual do Corinthians, né? Por mais que tenha chegado o patrocinador aí para o naming rights da arena do Corinthians, esse dinheiro não foi revertido para contratações importantes. Tudo bem, uma ou outra que aconteceu, mas a gente sabe que há problemas financeiros, né, em relação até a pagamento, né, de jogadores, enfim, a gente tem conhecimento disso. Isso acaba prejudicando muito. E o candidato do Andrés, né, que é o Duílio, né, o candidato dele é o Duílio, eu acho que vai enfrentar um pouco de dificuldade, né, por conta desse momento atual do Corinthians, né, não sei internamente como é que está a disputa interna, como é que está a disputa. E tem um ponto importante, Marcos, desculpa te interromper, tem um ponto importante que ele disputa com o Mário Gobi, que era um aliado desse grupo e que é o presidente campeão mundial, né, tem esse ponto. Então é a lembrança de uma gestão que funcionou do grupo do Andrés com a gestão atual, então acho que vai ser algo bem difícil para o grupo atual do Andrés. E mesmo que a gente saiba que nas eleições do Corinthians, quer dizer, existe uma participação dos sócios em relação à questão do clube, né, porque é levado muito em consideração a questão do clube, né, para os associados e tal, mas indiscutivelmente que o momento futebolístico, ele sempre acaba refletindo naquilo que vai acontecer nas eleições. As eleições do Corinthians sempre são muito agitadas, né, sempre são muito movimentadas, desde que eu me conheço por gente, quando a gente vai lembrar lá dos anos 70, com Vicente Mateus, durante todo aquele período de hegemonia dele, depois passando, antes o Vadielu, depois Vicente Mateus, Valdemar Pires, esse, na minha opinião, um grande presidente, né, da época da democracia corintiana, inclusive quando o Adilson Monteiro Alves, pai do Duílio, era o diretor de futebol do Corinthians, né. O Corinthians tem um passado de grandes líderes na presidência, teve alguns deslizes, como Roberto Páscoa, por exemplo, né, enfim. Mas o Mário Gobi, ele tem um nome pesado, né, na história do Corinthians, né. Isso que você falou, Tufano, essa relação aí que a gente tem nesse momento do Corinthians, ela é importante, porque o que está rolando no campo, a gente pensa, bom, mas e aí, vai cair para a Série B? Tá ameaçado de voltar para o Z4 nas próximas rodadas e tal, isso pode pesar. Não sei a data exata da eleição do Corinthians, quando vai ser, acho que é dezembro, né? Se não me engano. Eu acho que é o final de novembro, mas eu não tenho certeza também da data. Então eu acho que isso pode refletir bastante, né, no processo eleitoral do Corinthians. Perfeitamente. E o Diego Pedrosa, mais uma vez, interagindo com a gente aqui. Vamos comentar sobre o Santos. Que time raçudo. E aí o Alex Oliveira respondeu para ele, o Santos não dá ibope. Bom, dando ibope ou não, nós vamos falar sobre o Santos, sim. O Santos que venceu o Coritiba, né, Lucas? O Santos que, apesar de todos os problemas, era um dos grandes favoritos na luta contra o rebaixamento. E não, tá lá em cima, tá perto do G4. Como explicar, Lucas? Apesar de todos esses rolos do Santos nos últimos tempos. O trabalho do Cuca é muito bom. Eu não sou um super fã do trabalho do Cuca, mas eu acho que para esse tipo de cenário o Cuca trabalha muito bem. E o time tem sido muito organizado, tem sido um time com boas variações, um time de boa intensidade, embora fisicamente comece a dar alguns sinais de queda já há 3, 4 jogos.
E é um time muito comprometido. O elenco do Santos é um elenco muito comprometido com a causa, muito comprometido com a situação do clube. Acho que isso faz diferença, somado à organização que o treinador dá. Você ter um elenco engajado com aquele propósito faz toda a diferença. Acho que esses são os principais fatores do Santos hoje brigar ali para entrar no G4. De sábado para domingo dormiu no G4, depois cai para a quinta posição, mas está brigando de igual para igual com os times ali naquela faixa. Só uma coisinha. A possível perda do Soteldo vai ter um grande reflexo nisso. O Soteldo do ano passado era o principal jogador do time, já não é mais, né? Hoje é o Marinho. Sim, eu ia falar justamente disso. O Soteldo está em vias de ser negociado. O Santos já aceitou a proposta, $7 milhões para o Al Hilal da Arábia Saudita, e jogou a proposta na mão do Soteldo para que ele decida se ele quer ou se ele não quer. O que tem sido comentado é que o Soteldo não quer se transferir para a Arábia Saudita, ele quer jogar na Europa, mas ele entende que é uma boa situação financeira para ele e para o Santos, não está na dúvida. Deve sair uma resposta a qualquer momento nos próximos dias. Eu acho que seria um desfalque importante para o Santos, porque para esse setor o Santos não tem nenhuma peça consolidada. Então teria que investir nos meninos. Ailson, o Renier está voltando agora para o time depois de cirurgia, Arthur Gomes, que é de um nível muito abaixo, enfim, teria que investir em alguns meninos ou mudar o sistema de jogo. Então acho que sim, faria muita diferença, embora o Soteldo esteja jogando, sei lá, 50% do que ele jogou ano passado. Ele não é o mesmo jogador que participou do ano passado. Mas é um jogador de muito boa técnica, é um cara que na jogada do 1 contra 1 faz muita diferença, ele dá muita assistência, ele inferniza o adversário o tempo inteiro, então seria sim um desfalque importante, sem contar que o elenco do Santos é curtíssimo, né? Perfeito. Ô Marcos, e tivemos também no sábado São Paulo 0, Grêmio 0, um jogo que, apesar de apresentar pouca emoção, né, foi um jogo muito ruim de se assistir, como diziam antigamente, mas teve muita polêmica, né? O Grêmio está até cogitando pedir a anulação do jogo. O que você achou desse jogo de sábado à noite? Só para complementar uma coisinha do Lucas em relação ao Soteldo, quando ele falou que o Soteldo não está fazendo o mesmo ano que o ano passado, né? Não está jogando bem, mas não no mesmo nível que ele jogou em 2019. E lembrando que eu acho que nesse momento para o Santos é muito mais importante o dinheiro, né? Porque assim, eu acho que o Santos não pode pensar em almejar ser campeão brasileiro, né, em primeiro lugar. Então, a coisa mais premente, a coisa mais imediata para o Santos é tentar resolver a questão dele financeira, os problemas que ele está tendo internacionalmente aí com relação às dívidas, que inclusive durante um tempo aí impediram, né, as contratações de jogadores. Estou impedindo agora, porque o Santos foi novamente impedido. Novamente, né? Enfim, tudo isso, eu acho que a questão é importante isso, né? Eu acho que o Santos deve pensar nesse aspecto. E o Santos tem uma tradição grande, né, Tufano e Lucas, de formar jogadores rapidamente. A base do Santos é muito legal. Nem todos os jogadores vingam, nem todos os jogadores acabam, né, mas seria legal. E para falar de São Paulo e Grêmio, realmente, né, depois da polêmica do gol... Ô, né, Marcos, vamos, só uma coisinha. Não sei se você conhece aqui um rapaz chamado Moacir Ferreira, que trabalhou conosco. Ele tá mandando aqui, ó, Tucano. Quem que é Tucano, mano? Tucano, fala bem do Tricolor. Boa tarde, meus amigos. Agora o Marcão vai falar do Tricolor, Moacir. Pois é, Moacir, o Tricolor, além de ter tido esse problema, né, com relação à arbitragem, né, ao VAR ali, depois a gente até pode pensar no que puxa vida, né, anular o jogo, acho que não sei, acho que isso é quase impossível, isso aí esquece, né, acho que não há a mínima possibilidade disso acontecer, seria um caso quase inédito, no futebol brasileiro mesmo, não lembro, mesmo com a questão nova do VAR, eu acho, mas foi um show de horrores, né, foi um jogo horroroso. Daniel Alves, aos 40 minutos do segundo tempo, teve uma falta para cobrar da meia-lua, né, era a chance, meu pai, se estivesse vivo, ele falaria assim, porque ele tinha uma filosofia, olha, eu não admito um jogador profissional não chutar a bola dentro do gol, num pênalti ou numa cobrança de falta. Onde o Daniel Alves chutou aquela falta no final do jogo, sabe, me lembrou, assim, aquela coisa do Roger batendo aquele pênalti, né? Sabe? Sem vontade nenhuma de fazer o gol, né? Sabe? Foi uma coisa absurda o que aconteceu. Mas não tira o lado da questão do gol anulado, que eu acho que, lógico, né? Poderia ter mudado o resultado da partida. Mas, assim, eu acho que essa posição que o São Paulo ocupa no Campeonato Brasileiro, ela é meio ilusória. Ela é muito mais por deficiência dos outros do que por mérito do São Paulo.
Se a gente for analisar a tabela, tem muito time jogando até melhor, que está perdendo pontos bobos ali na frente, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugares, que podem ser superiores ao São Paulo. Né? O São Paulo vai estar ali no top 10, mas eu acho que não é para estar no G4, não. Perfeito. O Lucas e o José Prado participando aqui com a gente, e ele disse assim, sobre o jogo de sábado à noite. São Paulo sendo São Paulo nesse jogo horrível. Você acha que o jogo de sábado reflete bem? Porque o São Paulo teve, sim, boas atuações nesse ano. O São Paulo oscila muito, vive uma gangorra. Você acha que o jogo de sábado especificamente, é um reflexo do que é esse São Paulo do Diniz? Eu tô falando, tem um ponto que eu acho que é importante. Você falou na gangorra. Não é que o jogo de sábado reflete o que é o São Paulo do Diniz. A sequência dos últimos jogos reflete o que é o São Paulo do Fernando Diniz. É um time que faz um jogo muito bom contra o Palmeiras, sabe? É um time que faz um jogo desorganizado, mas consegue reagir contra o Fortaleza e faz um jogo muito ruim contra o Grêmio, entendeu? O São Paulo o São Paulo do Diniz em 2020 é um time especialista em gerar expectativa e decepcionar o torcedor, porque ele faz um bom jogo, de repente faz um segundo bom jogo, de repente mostra algo positivo mesmo sem vencer, e aí você fala, agora o time vai engrenar e não engrena, entendeu? É uma constante. Eu acho que por isso que o torcedor São Paulino é tão irritado, ou uma parte da torcida São Paulina é tão irritada com esse time, com esse treinador e com essa diretoria, porque o time fica patinando o tempo inteiro. Agora vai, não vai. Então sempre criando expectativas e jogando mal na sequência. Só para fazer uma observação, nas últimas lives, o Marcos criticou muito o Daniel Alves pela postura dele dentro de campo, reclamando com companheiros, intimidando alguns companheiros. O Daniel Alves, quando acaba o jogo contra o Grêmio, ele sai dando um chilique tão patético, tão tosco, tosco, sabe? Arrancando a braçadeira de capitão, jogando no chão, chutando o ar, sabe? Uma coisa tão ridícula, tão, sabe? Você olha e fala assim, qual é a necessidade? O que tá agregando? Ah, ele tá nervoso porque não ganhou o jogo? Sabe? Desconto no vestiário, não sei. Um cara dessa envergadura, o jogador que mais conquistou títulos na história do futebol, um cara que foi para 2 Copas do Mundo, ele precisa de fazer isso, assim, é tosco, sabe? É feio, enfim. Só para complementar, então, porque o Marcos vinha fazendo essa crítica ao Daniel Alves, eu concordo com a crítica, e ele deu mais um episódio merecedor de crítica ao sair de campo, dando esse chilique tão feio. E certamente não faria isso se estivesse jogando num clube top da Europa, né? Não faria de jeito nenhum. Se ele estivesse jogando no Manchester United, ele não faria isso. Ele sairia pianinho. Poderia sair irritado com ele mesmo ou com o time, o que fosse. Mas o que dá a impressão? De que tá tudo acontecendo errado, que meio que, os meus companheiros não me ajudam, tá tudo errado aqui, por que eu tô fazendo aqui? Sabe por que você faz isso? É absolutamente desnecessário. Não, e detalhe, Lucas, eu estava ouvindo pelo rádio também os comentários, né, do jogo do São Paulo e Grêmio. Esse lance da falta, ele não foi um lance único na partida. Os comentaristas apontavam essa partida do Daniel Alves como a pior dele desde que ele chegou ao São Paulo. Ele foi péssimo, errando passe, bobo, foi horrível. Então, e aí a impressão que dá quando ele tem essa reação ao final da partida, como você mencionou, é de que ele estava revoltado com os outros. Na verdade, ele tem que estar revoltado com ele mesmo, né? Por tudo aquilo que ele não fez durante o jogo, né? Por exemplo, você já viu o Rogério fazendo isso? Eu nunca vi o Rogério fazendo isso, sair do São Paulo, sabe? Nunca vi. Você dar um exemplo, você pode sair irritado, mas você precisa... Quando você é o capitão do time, o principal jogador do time, o jogador com tamanha importância, você precisa ser o cara que puxa os seus companheiros. Você precisa ser o exemplo, você precisa ser o cara que cobra, mas não sair dando chilique como se tudo estivesse errado ao seu redor. Verdade. Perfeito. E o Diego Pedrosa mandando aqui pra gente. Pro São Paulo crescer só contratando o Lucas Caralho. O que é isso, Diego Pedrosa? O São Paulo... O rapaz chamava Milton. E você vem com o Lucas. Pô, isso já tem uns 3, 4 anos. Ai, cara. É isso aí. Se o Diego fosse meu amigo pessoal, fizesse parte do meu grupo de amigos, nós diríamos que nesse momento ele deu uma diegada. Pois é. O Diego, você deu uma bela diegada. Mas agora, sem diegar, vamos acelerar, Marcão. Opa, vamos lá. Vamos falar de um pouquinho de velocidade, né? Para os nossos amigos que também acompanham a home de automobilismo do portal Terceiro Tempo, Bela Máquina. A gente vai ter corrida em Portugal. Eu mencionava isso na última live de quinta-feira. No próximo domingo, em Portimão, voltando Portugal desde 1996, não está no calendário da Fórmula 1, e eu alertava da possibilidade de algum problema para essa corrida por conta da pandemia que está afetando muito Portugal nesse momento, com fechamento, com lockdown em algumas regiões.
E uma das coisas que já está quase certa de que vai acontecer, está aí para pipocar nos próximos momentos, é com relação à presença de público. Né? Foram vendidos cerca de 30 mil ingressos, porque Portugal estava numa situação muito favorável, a coisa de 1 mês, 2 meses atrás, então eles venderam ingressos, e talvez nesses próximas horas, ou amanhã, no mais tardar, seja determinada a devolução do dinheiro para as pessoas que já adquiriram ingressos, mas por enquanto, pelo menos, o GP de Portugal do próximo domingo em Portimão está mantido. Tá? Isso com relação à Fórmula 1. E com relação ao automobilismo nacional, a principal categoria do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car, realizou rodada dupla ontem lá no Velocitar, em Mogi Guaçu, cidade aqui a 170 quilômetros da capital paulista. O Júlio Campos venceu a primeira bateria, disputada a partir das 11 horas da manhã, uma corrida que teve uma coisa mais ou menos óbvia, ele largou na pole, manteve-se bem à frente, fez uma estratégia boa de pit stop, e a segunda corrida, a vitória do Diego Nunes, e com destaque para o Matias Rossi, que é um multicampeão argentino, corre na equipe do Rubens Barrichello, e conseguiu o primeiro pódio dele. Ele está acostumado com os carros de tração dianteira, né, na Argentina. O carro da Stock é bem diferente, é outra pegada, é um carro de tração traseira, ele conseguiu o primeiro pódio dele em segundo lugar. Eu queria destacar o Rubens Barrichello, né, aos 48 anos, está em quarto lugar no campeonato, a liderança ainda é do César Ramos, né, do gaúcho César Ramos, conseguiu manter a liderança do campeonato, mas o Barrichello ontem, na corrida 2, ele fez uma ultrapassagem dupla em cima do Lucas Forest e do Cacá Bueno, numa curva sem usar o botão de ultrapassagem. Uma das ultrapassagens mais espetaculares que eu vi nos últimos tempos aí na Stock. O Barrichello ainda dando muito caldo, viu, Tufano e Lucas? O cara tá mandando muito bem. E para finalizar, somos todos, gostamos muito do Barrichello, uma grande presença. É muito legal quando a gente vai, né, quando eu faço as coberturas da Stock no autódromo, a gente vê a hora da visitação do público, né? O box da Full Time, né? Que a equipe dele fica lotado para o pessoal ver ele de pertinho, tirar foto, querer se aproximar. E ele adora isso, né? Ele costuma dizer que é uma retribuição dele a todo o tempo, né? Aos 19 anos dele na Fórmula 1, que não dava, né? Essa aproximação não era possível com o público, né? E a Stock permite isso. Então ele fala que é uma maneira que ele tem até de retribuir os espectadores, os fãs dele nesse momento. A Stock está com um campeonato bem legal, viu? A gente tem aí, tivemos 11 corridas, temos 9 vencedores diferentes nas corridas. Então, um equilíbrio bastante grande. Lembrando que até a penúltima etapa, na nova regra, os pilotos vão descartar os 3 piores resultados deles. E a última etapa, né, que acontece em Interlagos, é pontuação dobrada. Então, o campeonato vai ser emocionante até o final, viu? Perfeito. Olha só, a gente falou por 47 minutos, hein? É um tempo de jogo de futebol, daria tempo para o Corinthians levar 4 gols do Flamengo. Marcão, um abraço para você, Marcão. Valeu, Tufano, valeu, Luquinhas, um abraço para vocês, um grande abraço aos nossos amigos internautas, obrigado pela participação, nós tivemos muitas participações, que bacana, viu? Fiquei muito feliz. Boa semana a todos. Hoje o pessoal participou bastante aqui. Lucas, um abração para você. Abraço, Thiagão, abraço, Marcos, valeu a todo mundo que acompanhou, a gente se vê provavelmente na quinta? Na quinta, com certeza na quinta. Beleza. Maravilha, valeu, pessoal, abração. A partir do meio-dia, como sempre, eu agradeço. Olha, hoje realmente, como o Marcos falou, uma participação maciça dos companheiros internautas aqui, e é isso aí, a gente vai conversando com vocês vão mandando suas perguntas, suas considerações, e a gente vai fazendo uma live bem legal aqui, tá bom? Valeu, um abraço a todos, então, até quinta-feira, meio-dia. Até mais. Valeu.